Boa noite. Londrina fica praticamente paralisada por conta da greve da TCGL e da TIO. Em Natal, nova greve de ônibus é deflagrada. A ANTT apreendeu 11 ônibus no Triângulo Mineiro, fazendo transporte clandestino. E as renovações de frotas por todo o Brasil. A equipe de fiscalização da ANTT no Triângulo Mineiro, especializada no combate ao transporte clandestino de passageiros, iniciou uma operação de fiscalização no dia 18 de outubro de 2020, ação que prosseguiu por 4 noites. Em contato com a equipe que realizou a ação, o Diário do Transporte recebeu fotos e um relato resumido dos resultados que integram a Operação Pascal. A atuação da equipe cobriu cidades como Uberlândia, Uberaba, Araguari, Comendador Gomes, Prata, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte e Sacramento. Segundo o agente Rodrigo Cardoso, foram apreendidos 11 veículos e realizada uma medida administrativa de retenção para correção de irregularidades. Segundo a agência, a maioria dos veículos apreendidos fazia o trecho São Paulo, Nordeste, e outros em direção ao sul do país. A fiscalização da agência se deparou com diversas irregularidades envolvendo ausência de documentos técnicos, passageiros não identificados, um deles de origem estrangeira, além de falta ou não funcionamento de itens de segurança, como extintores de incêndio, pneu de estepe, ausente ou careca, trincos nos vidros, dentre outros, explicou. Cerca de 300 passageiros foram transbordados e enviados até seu destino por meio de empresas regulares. A Operação Pascal segue em todo o país até o final do ano, em situações pontuais e programadas. Funcionários da TCGL, Transportes Coletivos Grande Londrina, e da TIO Transportes Coletivos, realizaram uma paralisação na manhã desta sexta-feira, em 23 de outubro de 2020. Poucos ônibus estão operando na cidade de Londrina, apenas os da Londrizul, e os passageiros se queixam que foram pegos de surpresa. De acordo com o Sintrol, sindicato que representa a categoria, o motivo do protesto é que não foi depositado o adiantamento salarial do próximo mês, previsto em convenção coletiva. Assim que o dinheiro cair na conta dos trabalhadores, as operações serão normalizadas. As empresas encaminharam notas ao Diário do Transporte. Nota à imprensa da Transportes Coletivos Grande Londrina. A respeito da paralisação do serviço público de transporte coletivo urbanos de passageiros ocorrida na data de hoje, deflagrada pelos trabalhadores da categoria, a concessionária Transportes Coletivos Grande Londrina, em respeito à população londrinense, tem a informar que desde meados do mês de março de 2020, o sistema de transporte coletivo urbanos de passageiros teve aumentado, assustadoramente, o seu desequilíbrio econômico e financeiro. É que com a ocorrência da pandemia provocada pelo coronavírus, o número de passageiros pagantes reduziu verticalmente, e as despesas não puderam ser reduzidas na mesma proporção, em face das medidas necessárias de isolamento social, adotadas pela administração municipal. Vale dizer que foi mantida a operação de 90% das linhas, para cerca de 20% da demanda. Os inúmeros expedientes, desde então, foram endereçados ao prefeito municipal e ao órgão gestor, a CMTU, onde se pediu a adoção de providências emergenciais para enfrentamento do desequilíbrio econômico-financeiro instalado no sistema de transporte coletivo. Mas, infelizmente, até o presente momento, as medidas adotadas pela administração municipal foram ineficazes ao restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo de passageiros. A empresa é fiel ao seu propósito, de bem servir a população e não deixá-la desassistida nesse momento excepcional e delicado que vem assolando a humanidade. Esta concessionária lançou mão de inúmeras medidas trazidas pela legislação nacional, que contudo, igualmente não foram suficientes para conter o impacto causado pela queda brutal e sem precedentes de usuários pagantes do sistema.
Fato é que hoje, passados mais de 7 meses desde o início da pandemia, e sem a necessária contrapartida financeira da administração municipal, no tocante ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, a manutenção do serviço público de transporte está severamente comprometida pela falta de recursos financeiros necessários à sua operação. Lamentavelmente, diante destas circunstâncias, esta concessionária não teve, pela primeira vez em sua história, recursos financeiros disponíveis para realizar o pagamento, em dia, dos salários de seus colaboradores. Por conta disso, a Grande Londrina informa que no dia 21/10/2020, protocolizou o ofício ao prefeito municipal, Marcelo Bellinati, com cópia ao órgão gestor, solicitando uma audiência para que fosse discutida, conjuntamente, as medidas que serão adotadas pela administração pública para reequilibrar, econômica e financeiramente, o sistema público de transporte coletivo urbanos de passageiros, mas ainda não se teve resposta. Por fim, a Grande Londrina vem a público agradecer os colaboradores, que mesmo cientes da gravidade atual da economia brasileira, não abandonaram e paralisaram seus postos de trabalho, sabedores da importância e essencialidade do serviço público de transporte à população, ao tempo que informa que está empreendendo todos os esforços para, junto ao poder concedente, regularizar a situação dos pagamentos, o mais rápido possível. Veja agora a nota à imprensa da TIL Transportes Coletivos. A respeito da paralisação do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, ocorrida na data de hoje, deflagrada pelos trabalhadores da categoria, a TIL Transportes Coletivos, em respeito à população, tem a informar que desde meados do mês de março de 2020, o sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros teve aumentado, assustadoramente, o seu desequilíbrio econômico e financeiro. É que com a ocorrência da pandemia provocada pelo coronavírus, o número de passageiros pagantes reduziu verticalmente, e as despesas não puderam ser reduzidas na mesma proporção, em face das medidas necessárias de isolamento social, adotadas pelo Estado do Paraná, e também pelos municípios de Cambé, Ibiporã e Londrina. Vale dizer que foi mantido um percentual alto de operação das linhas para uma baixíssima demanda de passageiros. Os inúmeros expedientes, desde então, foram endereçados ao governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, e ao DR, onde se pediu a adoção de providências emergenciais para enfrentamento do desequilíbrio econômico-financeiro, instalado no sistema de transporte coletivo. Mas, infelizmente, até o presente momento, as medidas adotadas pela administração estadual foram ineficazes ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo de passageiros. A empresa é fiel ao seu propósito, de bem servir a população, e não deixá-la desassistida nesse momento excepcional e delicado que vem assolando a humanidade. Esta concessionária lançou mão de inúmeras medidas trazidas pela legislação nacional, que contudo, igualmente não foram suficientes para conter o impacto causado pela queda brutal, e sem precedentes de usuários pagantes do sistema. Fato é que hoje, passados mais de 7 meses desde o início da pandemia, e sem a necessária contrapartida financeira do governo estadual, no tocante ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, a manutenção do serviço público de transporte está severamente comprometida pela falta de recursos financeiros necessários à sua operação. Lamentavelmente, diante destas circunstâncias, esta concessionária não teve, pela primeira vez em sua história, recursos financeiros disponíveis para realizar o pagamento, em dia dos salários de seus colaboradores. Por fim, a TIL vem a público agradecer os colaboradores, que mesmo cientes da gravidade atual da economia brasileira, não abandonaram ou não paralisaram seus postos de trabalho, sabedores da importância e essencialidade do serviço público de transporte à população, ao tempo que informa que está empreendendo todos os esforços para, junto ao governo do estado do Paraná e ao DR, regularizar a situação dos pagamentos, o mais rápido possível. Os rodoviários de Natal, capital do Rio Grande do Norte, decidiram iniciar greve nesta sexta, dia 23 de outubro de 2020. A decisão foi comunicada pelo secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do RN, Arnaldo Dias, por meio de live, pelo Facebook oficial da entidade.
De acordo com a declaração, a categoria não chegou a acordo com os empresários de ônibus, após a audiência realizada nesta quinta-feira. A decisão da desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei estipula que o transporte coletivo na capital potiguar deve circular com 40% da frota, de 75% em circulação. A audiência teve a participação do Ministério Público do Trabalho, e o objetivo foi debater o vale-refeição que beneficia os trabalhadores. O Sindicato dos Rodoviários propôs percentual de 65% para o vale-refeição, que representa valor fixo de R$ 204, mais o pagamento do planos de saúde. Isso depois de começar a audiência reivindicando 75% como percentual para o vale. Sem contraproposta, os empresários pediram que a audiência fosse adiada para o dia 29, e a greve fosse suspensa nesse período, o que não foi aceito pelos trabalhadores. Os trabalhadores haviam ainda sugerido discutir as questões salariais, reajustes e retroativos somente para janeiro do próximo ano. Segundo o secretário do Sintro-RN, esta seria uma proposta inicial para o trabalhador voltar a receber. A audiência não chegou a termo algum, uma vez que as empresas não acataram o acordo proposto pelos rodoviários, e sequer fizeram contraproposta. Com o fracasso do encontro, a greve está mantida. Os ônibus de Itanhaém, no litoral paulista, estão com a operação paralisada nesta sexta, dia 23. Desde o início do dia, os ônibus não saíram da garagem. Ao Diário do Transporte, o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário de Santos e Região informou que os funcionários foram trabalhar normalmente, mas a empresa, Litoral Sul, alegou falta de combustível e não liberou a frota. Ainda de acordo com o sindicato, os ônibus deixaram de operar no fim da tarde desta quinta. A Prefeitura de Itanhaém informou ao Diário do Transporte que está em diálogo com a empresa e o sindicato. A administração municipal aguarda um acordo entre as partes para retomar a circulação do transporte coletivo. O Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário de Santos e Região informou ainda que está presente para acompanhar a discussão, mas não há problemas trabalhistas relacionados à empresa. A reportagem tentou contato com a Litoral Sul, mas não obteve sucesso até a publicação desta reportagem. Temos novidades sobre a greve de Londrina. Os ônibus municipais da cidade começaram a deixar as garagens no meio da tarde de hoje, para a operação das linhas. A informação é do Sintrol, que representa a categoria, que ainda disse à imprensa local que foram pagos 50% do vale salarial, que estava atrasado, e a outra metade deve ser depositada no dia 30 de outubro. Se o outro depósito não for efetuado, uma nova paralisação não está descartada. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, chamou atenção no início da noite de ontem, através de sua live semanal, após receber do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, uma maquete de um ônibus Double-Decker, da aviação Itapemirim. O ministro de Bolsonaro deu ao presidente ao vivo durante sua transmissão em redes sociais, o ônibus do modelo com 1000 invictos, e aproveitou para informar a Jair Bolsonaro sobre a entrada do grupo Itapemirim no setor aéreo. O ônibus amarelo passou a ficar na mesa do presidente ao longo de toda a sua transmissão, chamando a atenção de seus telespectadores e admiradores do transporte de passageiros. A Itapemirim segue renovando a frota e investindo na companhia aérea. Bom, antes de iniciar as renovações, peço a você que assiste esse vídeo, que deixe seu like e compartilhe o conteúdo. A empresa de logística do grupo Águia Branca, a VIX, está adquirindo a um Marco Polo Viaggio 1050, sobre o chassi BID. O veículo é um dos primeiros rodoviários elétricos do país. A Brasil Sul renovou sua frota com 17 unidades do Paradiso New G7, sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RS DD-Boitec 5, 8x2. Já a Aviação Rosa, de Feira de Santana, está recebendo, já usado, uma unidade do Caio Milimum BRT, sobre o chassi Volvo B270F. A Aviação Evanil, do Rio de Janeiro, está adquirido a Uniobus Spectrum 325, sobre o chassi Mercedes-Benz OF17 24L Boitec 5.
Já a Auto Ônibus Líder está adquirido a um Marco Polo Torino 2018 Simples, sobre o chassis Mercedes-Benz OF 1519. Já a Aviação Itaúna está adquirido ao buscar Airbus 320L, sobre o chassis Mercedes-Benz OF 1724L Bluetech 5. Para El Salvador, a Caio exportou 4 unidades do Caio Apache VIP4, sobre o chassis Volksbus 17230OD. Para vários países da América do Sul e África, a Marco Polo exportou 734 unidades de seus modelos, com tecnologia BioSAF. Em breve, mais 29 ônibus serão enviados com pelo menos um item da BioSAF, para os Emirados Árabes Unidos. O grupo Glapan comprou algumas unidades do Caio F2400, sobre o chassis Volksbus 960OD, com atualizações no designer do veículo. Para o sistema de Acapulco, no México, a Volks está exportando 130 unidades, com carroceria Sigma. Os veículos serão entregues entre o fim desse ano e o início do ano que vem. Já a City Transportes adquiriu carrocerias Caio Apache VIP, já que a empresa é a nova concessionária do transporte de Bertioga, no litoral paulista. Que a empresa tenha sorte e prosperidade na cidade. A Volks entregou para o Programa Federal Caminhos da Escola 444 unidades de seus chassis encarroçados em carrocerias Marco Polo e Nobus. Os veículos atenderão estados de norte a sul do Brasil. A Manuel Turismo está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500RS-DD. Já a Sul Brasil, Logística Humana, está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD, sobre o chassis Scania K440IB. Já a Autoviação Horizonte está adquirido a um Marco Polo Viaggio 1050, sobre o chassis Mercedes-Benz OF 1724L Bluetech 5. A Primus Viagens e Turismo está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD, sobre o chassis Volvo B450R. A Real Expresso está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500RSD. A Orion Transportes está adquirido a um Marco Polo Viaggio 900, sobre o chassis Volksbus 17230ODS. Já a Catedral Turismo está adquirido a um New G7 1800DD, sobre o chassis Volvo B450R. A transportadora Petito está adquirido ao Comil Versatile Gold, sobre o chassis Volvo B270F. A Aviação Porto Rico está adquirido ao Comil Campione Invictus HD, sobre o chassis Volvo. A Novo Horizonte, de Manaus, está adquirido ao Comil Versatile Gold, sobre o chassis Volksbus 17230OD. Outra indo de Versatile Gold é a Stadbus, que está adquirido um modelo, sobre o chassis Mercedes-Benz OF 1721 Bluetech 5. A Versatile Transportes está adquirido ao Comil Versatile Gold, sobre o chassis Volksbus 17230OD. A Soares Turismo está adquirido a um Marco Polo New G7 1800DD, sobre o chassis Scania K440IB. A empresa também está adquirindo a um Ideale 800, sobre o chassis Mercedes-Benz OF 1721. A Soyama está adquirido ao Comil Campione 3.25, sobre o chassis Mercedes-Benz OF 1721L Bluetech 5. A Andi Transporte está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1050, sobre o chassis Scania K310IB. Dando aqui minha opinião sobre essa pintura, gostei muito dela, simples e bonita. A Real Brasil está adquirido ao Comil Versatile Gold, sobre o chassis Volksbus 17230OD. Já a empresa Rei Arthur está adquirido um Paradiso 1200, sobre o chassis Mercedes-Benz O500RSD. Já a Aviação Raíssa está adquirido ao buscar Airbus 320, sobre o chassis Volksbus 17230OD. A transportadora Natal está adquirido ao Comil Versatile Gold, sobre o chassis Mercedes-Benz OF 1721. Já a Coperec Turismo está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD, sobre o chassis Scania
Já a Ramos Turismo está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1200 sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD. A Guilherme Turismo está adquirido ao buscar Vista Bus 400 sobre o chassis Scania K400IB. Já Levaria Turismo está adquirido ao Comil Campione Invictus DD sobre o chassis Scania K400. Muito show esse carro, a pintura da empresa já é belíssima, o carro então, sensacional. Aviação Ideal do Rio de Janeiro está adquirido a um Marco Polo Ideale sobre o chassis Mercedes-Benz OF17 21. Já a Plena Turismo está adquirido ao buscar Elbus 320 sobre o chassis Mercedes-Benz OF17 21. Aquarius Transportes está adquirido ao buscar Elbus 320 sobre o chassis Mercedes-Benz OF17 21 Bluetech 5. Já a BH Minas está adquirido a um Marco Polo New Senior rodoviário sobre o chassis Mercedes-Benz LO 916. Já a Zancanaro Transportes está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD sobre o chassis Scania K440IB. Para a Argentina, a Marco Polo está exportando várias unidades do Marco Polo Paradiso New G7 1800DD sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD. Para o Peru, a Dias Transportes está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD sobre o chassis Scania K410IB. É possível ver nas fotos que tem unidades do Torino, provavelmente para exportação, e tem mais alguns New G7 ao fundo. Já a Transporte Vitória está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD sobre o chassis Volvo B450R. A Turimax está adquirido ao buscar Vista Bus DD sobre o chassis Volvo B450R Euro 5. Já a Transfer está adquirido ao buscar Elbus 320L sobre o chassis Volksbus 17 230OD. Pro Chile, a IMT Transportes está adquirido a um Marco Polo New Senior rodoviário sobre o chassis Volksbus 960OD. A Solbus, da Argentina, está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1200 sobre o chassis Scania K440IB. O veículo já vem de fábrica, com as soluções BioSAF. Já a CAF Transportes está adquirido a um Marco Polo Ideale sobre o chassis Mercedes-Benz OF17 21. Já a Vivitra está adquirido ao buscar Elbus 320. Achei interessante essa pintura ousada. Já a Joca Turismo está adquirido ao buscar Elbus 320L sobre o chassis Volksbus 17 260OD. Outra indo de Elbus é a Ultra Energia, que está adquirido a carroceria sobre o chassis Volksbus 17 230OD. Já a Expresso Guepardo está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD sobre o chassis Scania K440IB. Aviação Cerro está adquirido a um Marco Polo Viaggio 900 sobre o chassis Mercedes-Benz. Já a Rovitur está adquirido a um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD sobre o chassis Volvo B450R. O Expresso Adamantina está adquirido ao Comil Campione 3.45 sobre o chassis Volvo B270F. Já a JSL, Júlio Simões Logística, está adquirido a um Marco Polo Ideale sobre o chassis Mercedes-Benz OF17 21. A Volare está exportando para a Argentina, com a tecnologia BioSAF, uma unidade do Volare Fly 9, sobre o chassis Mercedes-Benz LO 916, para tristeza dos fanáticos de Agrale. Para fechar as renovações, a empresa Vila Amiga está adquirido ao Volare Fly 10, também com a tecnologia BioSAF. O Jornal 10:30 fica por aqui. Antes de encerrar, o canal deseja parabéns ao Rei Pelé, pelos seus 80 anos. Boa noite a todos, e até segunda.